Olá, boa tarde. O Gazeta News desta sexta-feira já está no ar. Que começo de ano, hein? Primeiro, a tragédia em Brumadinho. Depois, 6 mortes nas chuvas no Rio de Janeiro. Agora, mais uma triste notícia vinda da capital fluminense. Na madrugada de hoje, um incêndio em um alojamento do time de base do Flamengo deixou 10 mortos e 3 feridos. Enquanto os adolescentes com idades entre 14 e 17 anos dormiam no início da manhã de hoje, o fogo se espalhou pelas instalações do CT do Ninho do Urubu, local onde os jovens que jogam na categoria de base do Flamengo treinam e moram. Segundo um funcionário do clube, o fogo bloqueou as portas de 3 ou 4 quartos, impedindo que eles saíssem. A estrutura era formada por 6 contêineres interligados que serviam de dormitórios para os adolescentes. O Ninho do Urubu conta também com um módulo profissional, 2 campos, campo de treinamento para goleiros, musculação e fisioterapia. De acordo com um funcionário do setor administrativo do clube, os meninos seriam transferidos do alojamento na próxima semana. A base estava em processo de mudança para o local onde o time profissional fica. Segundo a Prefeitura do Rio, o dormitório não tinha licença do município. Durante todo o dia, a perícia esteve no local e um inquérito foi instaurado para apurar as causas da tragédia. Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal para reconhecimento. 3 adolescentes feridos, entre eles um em estado grave, foram encaminhados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. O presidente do Flamengo, Rodrigo Landim, esteve no Ninho do Urubu e lamentou a tragédia. Estamos de luto, é uma tristeza enorme que a gente está sentindo. Porque vocês podem estar certos que o Flamengo está cuidando disso. No Twitter, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, prestou condolências às famílias e amigos dos jovens mortos e decretou luto oficial de 3 dias no estado, também pelas pessoas atingidas pelas chuvas nos últimos dias. Ele disse ainda que determinou uma investigação minuciosa do caso. Nas redes sociais, o Flamengo disse estar de luto. Os jogos entre Flamengo e Fluminense e Vasco e Resende, que aconteceriam neste final de semana, foram adiados. Os principais times de futebol do país e também do mundo manifestaram apoio e solidariedade às famílias das vítimas e também ao Flamengo. Os detalhes deste caso você acompanha daqui a pouco no Gazeta Esportiva e, claro, às 7 da noite, mais atualizações no Jornal da Gazeta. E a cidade do Rio de Janeiro permanece em estágio de crise desde o temporal de quarta-feira. No balanço final, a Defesa Civil da cidade recebeu mais de 500 chamados de ocorrências, como desabamentos, rachaduras, alagamentos e deslizamentos de encostas. Diversos endereços permanecem interditados. A situação mais complicada é a interdição dos 2 sentidos da Avenida Niemeyer, onde não há estimativa de liberação. Na noite de quarta-feira, em apenas cerca de 5 horas, choveu mais do que o esperado para todo o mês de fevereiro. 6 pessoas morreram. Em Minas Gerais, as autoridades ainda não têm previsão sobre quando os moradores de 2 cidades vão poder voltar para suas casas. Isso por causa do risco de rompimento de 2 barragens que aconteceu ainda de madrugada. Em Brumadinho, são 157 mortos e 182 desaparecidos. Por volta da 1h da manhã, um homem registrou quando as sirenes da cidade de Barão de Cocais alertaram sobre o perigo. Atenção, esta é uma situação real de emergência de rompimento de barragem. Abandonem imediatamente suas residências, sigam pela rota de fuga até o ponto de encontro e permaneçam até que sejam repassadas novas instruções. O risco era de rompimento da barragem sul superior da mina Gongo-Soco, da Vale. Barão de Cocais fica a cerca de 145 quilômetros de distância de Brumadinho. Cerca de 500 pessoas precisaram deixar os imóveis às pressas. Quase que simultaneamente, em Itatiaiuçu, também houve alerta de sirenes. 200 pessoas foram levadas para um hotel. Por lá, o risco era de rompimento da barragem 1 da mina de Serra Azul da mineradora ArcelorMittal. A cidade fica a ao menos 35 quilômetros de Brumadinho.
Em coletiva de imprensa em Brumadinho agora à tarde, a Defesa Civil do Estado confirmou que as famílias desabrigadas nesta madrugada, nas duas cidades, só voltam para as casas assim que todos os órgãos públicos competentes aprovarem os laudos de estabilidade das barragens. Os documentos são de responsabilidade das mineradoras. A Agência Nacional de Mineração acompanha esses trabalhos. Em Brumadinho, no dia em que se completa 2 semanas da tragédia, as buscas estão concentradas na área onde ficava o centro administrativo da Vale. A operação de salvamento e resgate em Brumadinho é a maior do tipo já realizada no país, com a atuação de forças de 10 estados e de mais de 20 órgãos públicos. Agora o tempo. Aqui em São Paulo, o calor intenso está de volta e os termômetros bateram os 29 graus agora à tarde. Vamos ver a previsão completa. No estado de São Paulo, o fim de semana promete ser bem abafado. A água deve cair fraca e de forma rápida e passageira. No litoral, esquenta bastante nos 2 dias. Amanhã faz 30 graus em Santos e até 32 em Caraguá. O sábado promete ser ensolarado na Grande São Paulo. Aqui na capital, o calorão está de volta, viu? Nos próximos 3 dias, os termômetros ultrapassam os 30 graus. Faz 32 durante todo o fim de semana e na segunda-feira, máxima de até 34 graus. Voltamos com mais notícias de São Paulo depois do intervalo. Micosinha é um chato invisível que causa micoses de unha e de pele. Para combater o micosinha e as micoses, Clotrimix. Clotrimix Esmalte ajuda a fortalecer a unha contra as micoses. E Clotrimix Creme para micoses e frieiras. Para sumir com micosinha, Clotrimix. Você se esforçou para se preparar para o Enem. Agora, você não pode perder a chance de usar sua nota e decidir o seu futuro. As inscrições para o FIES, para você conquistar um financiamento para o seu curso em uma universidade particular, vão de 7 a 14 de fevereiro. Fique atento aos prazos. Ministério da Educação, Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Estamos de volta. A Polícia Civil de São Paulo prendeu um casal que praticava sequestros relâmpagos. A ação flagrada foi no bairro do Butantã, na Zona Oeste. Eles agiam sempre da mesma forma. Escolhiam a vítima, iam até a casa dela roubar objetos de valor e depois, já com os reféns, faziam saques em caixas eletrônicos. No estacionamento desta farmácia, uma mulher chega ao carro com um filho pequeno. Quando vem a cena, a dupla volta. Na abordagem, o bandido está armado e assume o volante. A criminosa, então, vai para o banco de trás com a criança. Em depoimento, a vítima disse que um terceiro bandido participou da ação. Câmeras de segurança do prédio dela flagraram os 3 ladrões já acompanhados do marido e do outro filho da vítima. O homem foi forçado a sacar mais de R$2.000. O casal foi preso, mas o terceiro criminoso flagrado ainda está foragido. Outra câmera, dessa vez do Hospital Santa Catarina, aqui na Avenida Paulista, ajudou a polícia a solucionar um caso de estupro dentro do hospital contra uma paciente recém-operada. Tudo aconteceu na madrugada do dia 15 de janeiro, mas só veio à tona agora. Jackson Bastos dos Santos foi preso por suspeita de estupro enquanto estava de plantão. O técnico de enfermagem trabalhava no local há 8 anos e foi demitido em janeiro, logo após a denúncia. Câmeras registraram que Jackson entrou 3 vezes no quarto da paciente naquela noite. Na última, ficou 12 minutos lá dentro. A vítima afirmou ter sido dopada antes do abuso. A polícia, Jackson alegou que entrou no quarto para limpar o acesso da paciente com soro fisiológico. O laudo dos exames não comprovou conjunção carnal. Mesmo assim, de acordo com a polícia, o caso é considerado estupro porque haveria o abuso contra a mulher que estava incapacitada de reagir. O Hospital Santa Catarina disse que colabora com a investigação e que prestou todo o atendimento à vítima. E por hoje é só. Um ótimo fim de semana para todo mundo e, claro, até segunda-feira.